Olá! Na nossa última aula, eu estava falando sobre noções de embriologia. São critérios necessários para que a gente possa julgar por que um animal é mais simples e outro é mais complexo. Quais são os animais pluricelulares, então, do reino Metazoa? Nós temos 9 filos importantes, que vão de poríferos, que seria o animal pluricelular mais simples, até o cordados, que seria o grupo de animais pluricelulares mais complexos. Então, quem são eles? Poríferos, quinidários, os vermes, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, depois grupos de animais um pouco mais complexos, moluscos, artrópodos, equinodermos e cordados. Qual foi o primeiro critério de classificação que eu trabalhei? Folhetos embrionários. Então, se um animal tiver 2 folhetos embrionários, ele é chamado diblástico e ele é mais primitivo. Por exemplo, quinidários. Se o animal tiver 3 folhetos embrionários, ele é chamado de triblástico. E eles são mais complexos, vai de plateumintos até cordados. Então, o primeiro critério para a gente organizar os animais, número de folhetos embrionários. Estamos, então, dentro de noções de embriologia. E o segundo critério importante para que a gente possa julgar os animais pluricelulares será a formação do celoma. Quer dizer, se o animal tem ou não essa cavidade chamada celoma. Então, continuando, nós temos mais um critério importante dentro das noções de embriologia, que seria o celoma. O que é o celoma? É uma cavidade para que o celoma seja verdadeiro. É uma cavidade totalmente forrada ou formada, pelo segundo folheto embrionário, que seria a mesoderme. Então, a condição para que o celoma seja verdadeiro, ele tem que ser totalmente formado ou forrado pela mesoderme. O que é um celoma? Celoma é uma cavidade que aparece na mesoderme do animal e dentro dessa cavidade aparecem vários órgãos chamados órgãos internos ou víscera. Vamos pegar o ser humano como exemplo. Nós temos essa região chamada abdômen e tórax. A cavidade interna do abdômen e do tórax é o nosso celoma, que foi formado pela mesoderme. E os órgãos aqui dentro, por exemplo, intestino, fígado, pâncreas, rins, coração, pulmão, são todos órgãos internos ou órgãos viscerais, porque estão dentro da cavidade celomática. E essa cavidade, para ser verdadeira, tem que ser totalmente formada pela mesoderme. Então, se um animal tiver a cavidade, tiver o celoma, e essa cavidade não é totalmente formada pela mesoderme, é um celoma falso ou pseudoceloma. É dessa forma que nós vamos organizar, então, os animais pluricelulares quanto ao celoma. Então, repetindo, celoma é uma cavidade totalmente formada pela mesoderme, celoma verdadeiro. Se o animal não tiver essa cavidade totalmente formada pela mesoderme, ele vai ter um celoma falso, é um pseudoceloma. Como que vamos organizar, então? O animal, ele pode ter o celoma, que é a cavidade, e essa cavidade, ela pode ser pseudoceloma, quando não é totalmente formada pela mesoderme, e essa cavidade pode ser um euceloma, que seria o celoma verdadeiro. O prefixo pseudo já está avisando que é uma cavidade falsa. O pseudo já significa falso. E o prefixo eu indica verdadeiro. Então, o celoma verdadeiro, o animal que apresenta o celoma verdadeiro. Agora, se o animal não tiver essa cavidade chamada celoma, então vamos chamar o animal de acelomado. Ele não apresenta a cavidade. E o prefixo a está indicando falso. Prefixo a está indicando falso. Muito bem.
Se o animal tem a cavidade, que é o celoma, vamos chamar então de pseudocelomado. Se a cavidade for falsa, quer dizer, não é totalmente formada pela mesoderme, e euceloma, se a cavidade for verdadeira, quer dizer, totalmente formada pela mesoderme. Agora, né, se o animal tiver, né, vamos até corrigir aqui, né, falso, vamos colocar, né, sem, melhor, né? O prefixo a está indicando uma negação, melhor colocar sem aqui, né? Sem o celoma. Se o animal não tiver, então, a cavidade, prefixo a, indica em grego uma negação, vamos colocar sem ali na frente, seria sem o celoma. Muito bem, que animais que apresentam essas características? Vamos pegar pseudoceloma, é um animal pseudocelomado. Quem é pseudocelomado? Seriam os nemateumintos, verme cilíndrico. Então, o exemplo aqui importante seria nemateumintos. Nemateumintos são animais que apresentam celoma falso, não é um celoma verdadeiro. Celoma, então, verdadeiro. Euceloma anelídeos, é o primeiro animal com celoma verdadeiro. Anelídeos até o último filo, até os cordados. Então, a grande maioria. Aqui dá para a gente utilizar aquele macete, que é o seguinte, quem inaugura passa para os demais. Então, anelídeos, minhoca, é o primeiro grupo com celoma verdadeiro. Então, a partir de anelídeos, os demais animais terão o celoma verdadeiro, até cordados. E quem não tem? Plateumintos. Então, aqui, ó, acelomado, entra plateumintos. Perceberam, é claro, que poríferos e quinidários nem entraram nessa classificação. Por que não? Porque eles não têm mesoderme. Essa classificação ela é utilizada para animais que apresentam mesoderme. E quem tem mesoderme são animais triblásticos. Então, poríferos e quinidários não têm mesoderme, não entram nessa classificação. Muito bem. Agora, para a gente poder entender, né, realmente o que é essa cavidade falsa, que é o pseudoceloma, ou a cavidade verdadeira, que é o celoma verdadeiro, o euceloma, eu quero montar um esquema aqui para a gente poder entender realmente como é que funciona isso. Vamos imaginar o seguinte, eu vou cortar 3 animais. Imagine que você pudesse ver os folhetos embrionários. Vamos cortar 3 animais, olhar por dentro e analisar como estão ali os folhetos embrionários de cada um. Vamos pegar 3. Primeiro exemplo. Vamos cortar, imagine o corte de um animal. Cortei um animal. Aqui está o primeiro folheto embrionário, que vamos chamar de ectoderme. Então, o primeiro folheto embrionário, chamado ectoderme. Muito bem. Agora teremos o segundo folheto embrionário. Vamos colocar de cor-de-rosa. Então, agora, o segundo folheto embrionário, ele está por dentro do animal, ele vai crescer, ó, que é a mesoderme. Aqui já é o segundo folheto embrionário. Esse folheto embrionário, esse tecido do embrião, que folheto embrionário são tecidos do embrião, vai crescer, né, preenchendo completamente o corpo do animal por dentro. Então dá para perceber que a mesoderme, ela preencheu o corpo do animal e alcançou o terceiro folheto embrionário, que está aqui, ó. Esse terceiro folheto embrionário é a endoderme. Então nós temos aqui mais um folheto, o terceiro, que é endoderme. Vamos por legendas então. Em rosa, nós temos o segundo folheto embrionário, que seria a mesoderme. Lá internamente, nós vamos ver agora o terceiro folheto embrionário, está em amarelo. O terceiro folheto embrionário é a endoderme. São os 3 tecidos que nós encontramos no embrião do animal. Então, nós temos ectoderme, mesoderme e endoderme. É um animal triblástico. Tem os 3 folhetos embrionários. Porém, o que é perceptível aqui? O que nós observamos? A mesoderme preenche completamente o espaço entre a ectoderme, que está em branco,
que é o primeiro folheto embrionário, até a endoderme, que está em amarelo, e é o terceiro folheto embrionário. Então, a mesoderme funcionou como tecido de preenchimento. Não há cavidade na mesoderme. Quer dizer, a mesoderme não formou nenhuma cavidade. A única cavidade visível nesse animal, nesse corte que eu fiz no animal, é essa cavidade da endoderme. Olha só, tem uma cavidade aqui, ó, a cavidade da endoderme. E essa cavidade da endoderme vamos chamar de intestino. Então, perceberam que a cavidade formada pela endoderme é o intestino. É a única cavidade perceptível no corpo desse animal. Não há cavidade na mesoderme. Que animal que é esse, então? É um animal acelomado, porque não formou cavidade na mesoderme. Exemplo de um animal acelomado, plateuminto. Então, podemos colocar aqui na frente que esse grupo aqui é um grupo de animal acelomado. E quem é acelomado? Plateuminto. Plateuminto é um animal que não apresenta cavidade na mesoderme. Muito bem. Vamos colocar agora mais um desenho aqui embaixo mesmo, para a gente poder comparar visualmente. Olha agora, temos um animal, né, com ectoderme também, que é o primeiro folheto embrionário. Olha só, ectoderme. Vamos colocar a legenda da mesma forma que eu fiz ali em cima. Então, nós temos ectoderme, primeiro folheto embrionário. Muito bem. Em rosa, vamos colocar a mesoderme. Olha só, a mesoderme está ligada, está encostada na ectoderme. Olha a mesoderme aqui em rosa. Então, nós temos a mesoderme aqui. Muito bem, vamos pôr legenda. Então, aqui em rosa, a mesoderme. Olha o que acontece agora. Na mesoderme formou uma cavidade. Tem uma cavidade na mesoderme, uma cavidade formada pela mesoderme. Essa cavidade está cheia de líquido, tem líquido aqui dentro da cavidade formada pela mesoderme. E aqui dentro dessa cavidade, você encontra o terceiro folheto embrionário, que é a endoderme. Olha só, dentro da cavidade, nós temos o terceiro folheto embrionário, que é a endoderme, e nós temos também a cavidade da endoderme, que é o intestino. Então, olha só, nós temos o intestino também. Olha a diferença. A mesoderme agora formou uma cavidade oca. Quer dizer, não preenche completamente o corpo do animal. Ficou uma cavidade na mesoderme, dentro dessa cavidade tem líquido e você encontra o intestino. Tem a endoderme e a cavidade da endoderme é o intestino. Então, olha a diferença. Tá vendo? Aqui, ó, mesoderme preencheu completamente o espaço entre a ectoderme e a endoderme. Não há celoma na mesoderme. Muito bem. Olha agora. Há uma cavidade entre a mesoderme e a endoderme intestinal. Tem uma cavidade. Só que essa cavidade não é verdadeira. Ah, por que não? Porque a mesoderme não se ligou à endoderme. Falta mesoderme junto da endoderme aqui, ó. Então, essa cavidade, ela não é verdadeira. Ela não é totalmente formada pela mesoderme. Porque para ser uma cavidade totalmente formada pela mesoderme, teríamos que ter a mesoderme junto do intestino. E não tem. Então, como é que eu chamo? Eu chamo de pseudoceloma. Então, aqui nós temos, olha, o pseudoceloma. É um animal pseudocelomado. Não é um celoma verdadeiro. Muito bem. Agora, para finalizar, vamos fazer o desenho de mais um animal. Olha agora, cortei mais um animal. Nós temos, então, agora a ectoderme também. Vamos colocar a legenda. Nós temos a ectoderme. Agora, o segundo folheto embrionário. Segundo folheto embrionário. Mesoderme, está em rosa aqui, ó. Nós temos a mesoderme. Ela formou uma cavidade, tem uma cavidade. Aí, a endoderme, que forma o intestino, está aqui também, olha.
nós temos a endoderme, já coloco legenda. Olha o diferencial, mais importante, tem mesoderme junto do intestino. Tem mesoderme junto da endoderme. Compare as duas cavidades. Olha só, aqui tem a cavidade formada pela mesoderme, só que não tem mesoderme junto do intestino. Olha agora, tem a cavidade formada na mesoderme e é uma cavidade totalmente formada por mesoderme, porque temos mesoderme junto da ectoderme e temos mesoderme junto do intestino. Então, legenda, olha, aqui em rosa está a mesoderme, que é o segundo folheto embrionário. Nós temos agora, olha só, a endoderme intestinal, então formando a parede do intestino, endoderme intestinal, e nós temos a cavidade da endoderme, que é o intestino, ó, cavidade da endoderme, que é o intestino, porém tem uma diferença importante. Tem mesoderme junto do intestino. Então, como é que eu chamo esse animal? É um animal com celoma verdadeiro. É um eucelomado. Animal com celoma verdadeiro. É um eucelomado. Então, visualmente é perceptível, né? Aqui, a mesoderme não formou cavidade nenhuma, acelomado. Aqui, mesoderme formou uma cavidade, porém ela não se liga ao intestino. Pseudocelomado. Exemplo, nemateuminto. E agora, temos uma cavidade na mesoderme, tá vendo? Totalmente formada pela mesoderme, porque a mesoderme se liga ao intestino. Então, agora tem um animal eucelomado. Quem são os eucelomados? Anelídeos até os cordados. Acelomado, plateuminto. Pseudocelomado, nemateuminto. E eucelomado, anelídeos até cordados. Quem inaugura uma característica passa para os demais. É aqui, né? A partir dos animais eucelomados. Muito bem, esse é o segundo critério de organização dos animais pluricelulares. Estamos analisando quanto a presença de uma cavidade formada pela mesoderme. Se o animal não tem mesoderme, que é poríferos e quinidários, eles nem entram na classificação. Então, o primeiro animal que pode entrar nessa classificação são os plateumintos. Muito bem. A partir dos plateumintos, então, você pode analisá-lo pela presença da cavidade chamada celoma. Se a mesoderme não formar cavidade nenhuma, acelomado. Se formar uma cavidade parcialmente formada pela mesoderme, falta mesoderme junto no intestino, pseudocelomado, nemateuminto. Agora, se o animal tiver uma cavidade totalmente formada pela mesoderme, então podemos chamar de animal eucelomado ou animal celomado verdadeiro, e esses animais vão de anelídeos até os cordados. Então, nós, animais mais complexos, somos eucelomados. É mais um critério para você poder julgar quem é simples, quem é complexo, ok? Na próxima aula, então, eu vou continuar com noções de embriologia e vou passar mais um critério para nós analisarmos os animais quanto à sua complexidade.